Olá, eu me chamo Amanda Cortez e irei falar sobre superpopulação. Bom, como embasamento teórico para esse vídeo, eu utilizei um dos capítulos do livro Sociedade em Movimento, Reflexões para o Mundo Contemporâneo, que foi organizado pela autora Amélia Mello. E o capítulo que eu analisei chama-se Superpopulação, Colapso Ambiental e Governança Transnacional, que foi escrito pelo autor Nicolas dos Santos. Eu escolhi esse texto porque ele é bastante completo sobre essa temática, ele fala muita coisa, dá muitos detalhes, que infelizmente eu não vou conseguir falar tudo no vídeo, mas eu recomendo para quem tem interesse. Ele traz uma reflexão muito importante sobre o crescimento da população global e os desafios que ele impõe para nosso presente e futuro, né? Bom, ele vai iniciar o texto falando que a partir do século XIX, com o avanço da medicina, do saneamento básico e da agricultura, a taxa de mortalidade infantil ela caiu drasticamente. Com isso, a expectativa de vida aumentou. Isso acabou aumentando a população mundial de uma forma muito rápida. Tipo assim, no ano de 1800, a gente abrigava 1 bilhão de habitantes no mundo. E já em 1950, esse número saltou para 2,5 bilhões de pessoas. E no ano de 2000, a gente já ultrapassava 1 bilhão de habitantes. Hoje em dia, a gente já conta com mais de 8 bilhões de habitantes. E a projeção é de que até o final do século possamos chegar a 10 bilhões de habitantes, segundo a ONU. Apesar de se parecer positivo, né? Um ponto positivo de progresso, esse crescimento rápido da população traz consequências muito preocupantes, principalmente quando a gente fala sobre superpopulação. Visto que a superpopulação ela acontece quando o número de pessoas aumenta e ultrapassa a capacidade que aquele ambiente tem de fornecer recursos como água, alimentação, moradia, saúde. E esse problema não está apenas na quantidade de pessoas no planeta, mas em como esses recursos eles serão distribuídos e utilizados também. O texto cita também que esse problema de superpopulação ele está concentrado principalmente em países pobres. A exemplo disso, nós temos o continente africano e uma parte do continente asiático, onde faltam infraestrutura, emprego e políticas públicas que sejam eficientes, né? Bom, o autor também traz o conceito de explosão demográfica, isso acontece quando o crescimento acontece de uma forma muito acelerada e descontrolada, sem que a sociedade ela esteja preparada para esse crescimento, né? E isso acaba gerando problemas muito graves, como fome, miséria, desemprego e urbanização desordenada. As cidades acabam crescendo muito rapidamente, né? Mas sem um planejamento adequado para aquilo, o que resulta em favelas, né? Na expansão das favelas, em um trânsito intenso, na falta de saneamento básico e também no aumento da violência. Bom, além disso, o impacto ambiental, que eu considero o principal ponto, né, dessa discussão, porque quanto mais pessoas elas estão consumindo, mais recursos naturais são extraídos, né? Com isso, gera mais aumento de lixo produzidos e maior emissão de poluentes. Isso agrava problemas como o desmatamento, a escassez de água, a poluição e mudanças climáticas também. Ou seja, esse crescimento ele pressiona, né, o planeta, tornando assim mais difícil de que haja qualidade de vida para todos. Mas o texto ele não trata a superpopulação como uma causa isolada disso, sabe? Muito pelo contrário, o autor ele reforça que é preciso analisar esse fenômeno dentro de um sistema mais amplo, marcado pela desigualdade,
e pela má distribuição de recursos e de renda. Enquanto alguns países enfrentam a superpopulação, outros lidam com o envelhecimento e a falta de mão de obra. Ou seja, isso mostra que, mais uma vez, que a questão não é apenas do número de pessoas, mas como cada sociedade ela lida com essas questões de acordo com as suas realidades. E por fim, o autor também defende que a saída para o problema não está apenas em limitar o número de nascimentos, mas sim investir em educação, especialmente para mulheres, em igualdade de gênero, em políticas